Bem-vindos apaixonados do Tubeflix, não esquece de me ajudar fazendo a sua inscrição no canal e clicando no joinha. E me conta de qual cidade você assiste, eu quero te conhecer melhor. Se prepare, a história já vai começar. Eduardo Oliveira era um empresário bem-sucedido, conhecido por sua riqueza e arrogância. Ele era bruto com todos ao seu redor. A mansão de Eduardo Oliveira era imponente. Com suas paredes de vidro, enormes escadas de mármore e um jardim que mais parecia um paraíso particular, o local refletia perfeitamente o sucesso do homem que o possuía. Eduardo era um empresário de renome, conhecido por sua competência no mundo dos negócios, mas também pela dureza com que conduzia sua vida pessoal. Não havia espaço para afetos ou fragilidades. Seu único objetivo era alcançar mais e mais poder. Ele acordava cedo, vestia-se com perfeição e, logo após um café rápido, partia para a sede de sua empresa. Sua vida era uma rotina impecável, repleta de reuniões, decisões rápidas e poucas interações genuínas. Seus empregados eram apenas peças de um quebra-cabeça que, no fim das contas, deveria funcionar sem questionamentos. Para Eduardo, sentimentos eram luxos desnecessários e, por isso, ele sempre se manteve distante de todos. Naquela manhã, algo fora da rotina estava prestes a acontecer. Lúcia, uma jovem de 24 anos, acabará de começar a trabalhar na mansão como empregada. Ela vinha de uma cidade pequena e tinha uma vida difícil, mas estava determinada a mudar sua situação. Sua família, humilde, sempre a ensinar a ser honesta e trabalhar com afinco. Ela sabia que o trabalho na casa de Eduardo seria sua oportunidade de crescer, mas também sabia que teria que ser forte para suportar o ambiente rígido e sem sentimentos que ele impunha aos que o cercavam. Lúcia, com sua expressão serena, entrou na mansão pela primeira vez, levando consigo uma valise simples e o peso de uma esperança que ela carregava no peito. Os corredores eram frios e silenciosos, exceto pelo som de seus passos. O mordomo, um homem de meia idade, a conduziu até a sala principal, onde Eduardo estava, como sempre, em seu escritório. Ele a observou assim que entrou na sala. Lúcia era jovem, mas sua postura era firme, como quem já carregava uma bagagem de vida que o tempo nunca mostraria à primeira vista. Ela não parecia intimidada pela grandiosidade do lugar, mas seus olhos denunciaram a apreensão que sentia por estar naquele ambiente desconhecido. "Você é a nova funcionária?" Eduardo perguntou, sem se levantar de sua cadeira. Sua voz era firme, sem emoção, apenas direta. Lúcia, um pouco desconfortável, deu um passo à frente, mantendo-se respeitosa. "Sim, senhor." "Lúcia, estou aqui para ajudar no que for necessário." Ela havia treinado essas palavras em sua mente enquanto vinha para a mansão, mas agora que as proferia, elas pareciam vazias, como se ecoassem em um lugar onde sentimentos não eram bem-vindos. Eduardo olhou para ela por um momento, avaliando-a. Sua expressão era intransigente, como a de alguém que já havia visto muitas pessoas entrando e saindo de sua vida. Ele não acreditava em relações profundas, nem em empatia. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária, e isso lhe bastava. "Espero que saiba como se comportar em minha casa. Aqui, o que importa é o trabalho. Não há tempo para conversas desnecessárias." Lúcia apenas assentiu, sentindo o peso das palavras de Eduardo. Era como se ela fosse apenas uma peça que se encaixava em um cenário que não a incluía verdadeiramente. Ela se retirou para começar sua jornada como parte da engrenagem daquele lugar impessoal, mas uma sensação estranha de desconforto permaneceu dentro dela. O resto do dia seguiu como esperado. Eduardo não fez mais do que a mínima questão de interagir com ela, e Lúcia se dedicou ao que lhe foi incumbido com disciplina. Mas algo em seu interior, algo que ela mal compreendia, a fez se perguntar: será que, neste lugar frio, alguém veria algo além da superfície? Enquanto o dia caía, a mansão se iluminava com as luzes douradas que refletiam nas paredes, criando uma atmosfera quase surreal. No entanto, para Lúcia, tudo parecia sombrio e distante. As horas passaram, e ela foi se acomodando no lugar, tentando fazer o seu melhor, apesar da ausência de uma palavra de reconhecimento. Na cozinha, ela se deparou com uma situação inusitada. Um copo caiu de suas mãos e se quebrou.
Eduardo apareceu imediatamente na porta, observando-a em silêncio. Lúcia se agachou para juntar os cacos, mas ele não a ajudou. Em vez disso, apenas disse, com a voz impessoal: "Não tolero erros. Não estou aqui para ser paciente." Ela levantou os olhos para ele, sentindo-se novamente diminuída. "Desculpe, senhor. Foi um erro sem querer." Mas Eduardo, sem se mover ou expressar qualquer tipo de simpatia, apenas fez um gesto com a mão, como se quisesse que ela se apressasse para resolver a situação. Lúcia, com a respiração acelerada, terminou de limpar a bagunça. Eduardo a observou por mais alguns segundos e, com um suspiro, virou-se para sair da cozinha. "Espero que não aconteça de novo." Sua voz foi a última coisa que Lúcia ouviu antes de ele desaparecer pelos corredores da mansão. Ela ficou parada, olhando o vazio à sua frente. Sentiu uma pontada de frustração, mas também uma estranha sensação de determinação. Eduardo poderia tratá-la como uma simples funcionária, mas ela sabia que tinha muito mais a oferecer do que sua posição de empregada indicava. Ela iria se provar, ainda que fosse para alguém que, aparentemente, não se importava. Enquanto Eduardo se afastava pela casa, Lúcia se viu refletindo, sem saber que, aos poucos, o destino começaria a trazê-los cada vez mais perto. O que começava como um simples erro de copo poderia ser o ponto de partida para algo muito maior e mais profundo do que qualquer um dos dois poderia imaginar. O segundo dia de trabalho de Lúcia na mansão de Eduardo foi um teste de paciência. A grande casa parecia ainda mais impessoal de manhã, com a luz suave do sol entrando pelas grandes janelas e iluminando os móveis de design minimalista. Ela se sentia um pouco mais familiarizada com o ambiente, mas, ao mesmo tempo, a sensação de estar constantemente sendo observada por Eduardo nunca a deixava confortável. No café da manhã, como de costume, Eduardo estava sentado à mesa com um jornal nas mãos, absorvido nos números e gráficos que lhe pareciam mais interessantes do que qualquer interação humana. Ele nem sequer olhou para Lúcia quando ela entrou na sala para servir o café. "Bom dia, senhor", ela disse, educada, colocando a xícara de café à sua frente. Eduardo fez um leve aceno com a cabeça, o que para ele era o suficiente. A comunicação, para ele, era sempre direta e funcional. Pequenas palavras de cortesia eram para ele apenas um ritual de etiqueta, nada mais. Lúcia, por sua vez, seguiu o ritmo da casa. Serviu o café e começou a limpar a bancada, mas o olhar de Eduardo sobre ela parecia pesar mais do que a simples observação de um patrão sobre sua funcionária. Ele estava sempre atento a cada movimento dela, como se estivesse testando sua eficiência, esperando algo para criticar. Ela sabia que precisava estar perfeita. Eduardo não parecia ser alguém que tolerava erros. Lúcia estava determinada a não decepcioná-lo novamente. Durante o dia, as tarefas continuaram a ser executadas em silêncio. Ela se dedicava a cada uma delas com o máximo cuidado, mas nunca deixava de sentir o peso da presença de Eduardo, que, embora raramente interagisse diretamente com ela, a observava de longe. Seus olhos pareciam exigir mais do que um simples trabalho bem feito. Pareciam exigir perfeição. No final da tarde, enquanto Lúcia passava o aspirador na sala de estar, Eduardo entrou de repente. Ela mal teve tempo de reagir antes que ele se aproximasse e começasse a inspecionar o ambiente, sua postura implacável. Ele caminhava de um lado para o outro, olhando para os detalhes, como se estivesse procurando algo para criticar. Lúcia não sabia se ele estava apenas agindo com a seriedade de um patrão ou se havia algo mais em seus olhos. Talvez fosse uma avaliação constante, uma espécie de teste invisível. Ele não havia dito uma palavra, mas a sensação de que ele estava descontente com alguma coisa estava no ar. Quando ele parou, olhando para a estante de livros, ela se aproximou timidamente. "Há algo errado, senhor?", perguntou, com a voz um pouco trêmula. Ele a olhou por um momento, o silêncio entre eles criando uma distância ainda maior. Não era apenas o distanciamento físico. Era um abismo emocional, uma linha invisível que ela não conseguia atravessar. Eduardo parecia estar sempre à espera de que alguém o decepcionasse, que a perfeição fosse falha. "Não gosto de desordem", disse ele finalmente, com uma voz sem emoção.
Isso é o que acontece quando não se mantém as coisas organizadas. Lúcia sentiu a pressão em sua garganta. Ele estava falando de algo simples, um livro ligeiramente fora de lugar, mas a forma como ele disse isso fez parecer que ela havia cometido um erro gravíssimo. Era como se a desordem fosse uma falha pessoal dela. Um fardo que ela teria que carregar para sempre. Desculpe, senhor, vou arrumar agora. Ela se apressou, sentindo o calor da vergonha se espalhando por seu rosto. Cada palavra dele a fazia se sentir menor, como se ela fosse incapaz de fazer as coisas corretamente. Eduardo a observava com uma expressão que não traía nenhum sentimento, mas havia algo em seu olhar, uma intensidade que a fazia questionar o que ele realmente pensava sobre ela. Será que ele a via apenas como uma funcionária, ou existia algo mais por trás dessa frieza? Quando Lúcia terminou de arrumar os livros, Eduardo já estava de volta ao seu escritório, novamente imerso em suas tarefas. O silêncio entre eles parecia mais profundo do que nunca, mas algo dentro de Lúcia, algo que ela não queria admitir, a incomodava. Ela não conseguia entender por que, apesar da indiferença dele, ela se sentia tão atraída por ele, uma atração que parecia ir contra toda a lógica. Underline, 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 underline. O dia se arrastou até a noite, e Lúcia cumpriu suas obrigações, mas algo estava mudando dentro dela. Eduardo não a tratava com gentileza, mas ela sentia que ele a observava mais do que as outras pessoas. Era como se ele estivesse analisando cada movimento dela, cada decisão, esperando que algo falhasse. Ela sabia que ele não mostraria simpatia, mas a sensação de estar sendo testada, ainda que de forma sutil, começava a mexer com ela. No entanto, não era apenas o comportamento de Eduardo que a afetava. Era a sua própria reação a ele. Ela queria ser notada, desejava que ele visse mais do que a simples funcionária que ela era, mas ao mesmo tempo sabia que isso era impossível. Ele era muito distante, muito inacessível. Como alguém tão firme e implacável poderia ser tocado por algo como um simples sentimento? Ela se questionava se isso valia a pena. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia evitar os pequenos gestos que começavam a se revelar. A forma como ele olhava para ela por um segundo mais longo, a maneira como sua voz ficava mais suave quando ela estava por perto, mesmo que fosse apenas por um instante. Tudo isso era confuso para ela. À noite, quando finalmente teve um momento para si mesma, Lúcia se sentou em sua cama e olhou para o teto. Ela sabia que não deveria deixar essas pequenas interações abalarem seu coração. Eduardo era um homem de gelo, e ela não tinha espaço para sentimentos vazios. No entanto, o que ela não sabia era que estava começando a se importar. E, mesmo que tentasse afastar isso de sua mente, a verdade era que o que começava como simples curiosidade estava se transformando em algo muito mais profundo. Os dias passaram, e Lúcia começou a se acostumar com a rotina impessoal e rigorosa da mansão de Eduardo. No entanto, apesar da constante frieza de seu patrão, algo mudava entre eles de forma sutil, mas crescente. A relação entre ambos parecia ser uma dança de olhares furtivos e gestos discretos, onde palavras eram usadas apenas quando estritamente necessárias. Era um dia típico quando o incidente aconteceu. O telefone de Eduardo tocou de forma insistente, mas ele estava em uma reunião importante, e o tempo parecia escasso. Lúcia, que estava ocupada com a limpeza da sala de estar, ouviu o som do telefone vibrando na mesa de seu escritório, bem ao lado. Sabia que ele não gostava de ser interrompido, mas também sabia que a chamada era importante, algo em sua expressão, ou talvez em seu tom de voz tenso, lhe dizia isso. Ela hesitou, olhando para a porta do escritório. O toque do telefone continuava, cortante no silêncio da casa. Eduardo não a havia chamado para entrar, mas ela sentiu, de alguma forma, que não poderia ignorar o que estava acontecendo. Com um suspiro breve e um pouco de apreensão, Lúcia decidiu entrar, o coração batendo forte em seu peito. Ao abrir a porta com um leve toque, ela viu Eduardo em sua cadeira, imerso nas questões de trabalho, com os olhos fixos na tela do computador.
Senhor, desculpe interromper, começou ela, a voz firme, mas baixa. Seu telefone está tocando, talvez seja importante. Eduardo olhou para cima, visivelmente surpreso, e seu olhar se fixou em Lúcia. A princípio, seu rosto exibia uma expressão de impaciência, como se ela tivesse cometido uma invasão em seu espaço, mas, ao ver a razão de sua entrada, algo mudou. Ele olhou para o telefone que continuava a vibrar na mesa e, com um leve suspiro, assentiu. Atenda, disse-ele de maneira seca, ainda não se movendo de sua cadeira. Mas seja rápida. Lúcia, embora ciente da ordem fria, se apressou para pegar o telefone. Ela sabia que estava sendo avaliada novamente. Ela atendeu com profissionalismo. Senhor Oliveira, disse a mulher do outro lado da linha. É sobre a reunião de amanhã. Precisamos ajustar alguns detalhes importantes. Lúcia escutou atentamente, com a rapidez de uma secretária experiente, anotou as instruções. Quando terminou, entregou o telefone de volta a Eduardo, sem dar muita atenção a ele. Ela estava pronta para sair, mas, antes de fazê-lo, Eduardo a parou com um gesto sutil. Obrigado, ele disse, embora suas palavras não tivessem a suavidade de um agradecimento genuíno. Você foi eficiente. Isso é bom. Lúcia sentiu uma leve surpresa. Aquilo não era algo que ela esperava ouvir de Eduardo. Ele não era um homem dado a elogios, muito menos a gestos de reconhecimento. No entanto, a forma como ele a olhou por um breve momento fez com que algo em seu peito aquecesse, algo que ela preferiria não ter sentido. Ela não disse nada. Apenas acenou com a cabeça e se retirou, voltando à sua rotina de trabalho. Mas, enquanto ela passava pelos corredores silenciosos da mansão, um pensamento a invadiu. Eduardo estava começando a notá-la. Não de uma forma que sugerisse uma amizade ou carinho, mas, pela primeira vez, ele reconheceu seu valor. Algo que, para Lúcia, era inesperado, mas profundamente gratificante. Os dias seguintes passaram de forma similar, embora um pouco mais leves. A tensão entre eles, embora ainda presente, parecia menos forte. Lúcia, sem perceber, estava começando a ganhar um espaço, mesmo que pequeno, na vida de Eduardo. Ela percebeu isso quando ele, em uma manhã, pediu para que ela o acompanhasse à reunião de negócios que teria com um cliente importante. Você vai me acompanhar, Lúcia. O resto da casa precisa ser bem administrado, e preciso de alguém em quem possa confiar. A voz dele era direta, como sempre, mas havia algo nela que sugeria que ele contava com sua presença, por mais improvável que fosse. Aquela reunião foi um marco. Eduardo, como esperado, dominava a conversa, falando com confiança e autoridade, mas Lúcia estava atenta aos detalhes, como sempre fazia. Ela sabia que seu papel era discreto, mas não podia deixar de se sentir uma parte importante de tudo aquilo. Quando a reunião terminou, Eduardo fez um gesto sutil com a cabeça, como se dissesse bom trabalho, sem realmente verbalizar. Preciso de sua ajuda para organizar a agenda, se puder, ele disse de forma mais casual, enquanto se preparava para sair. Você fez um bom trabalho hoje. Lúcia não sabia como reagir. Estava começando a perceber que o homem implacável que ela temia não era apenas um tirano distante. Ele começava, lentamente, a confiar nela. Não por uma afeição óbvia, mas por uma necessidade de confiança profissional. Ainda assim, essa confiança, mesmo que fria, era uma mudança significativa em relação à distância que havia entre eles no início. Naquela noite, ao voltar para o seu pequeno quarto, Lúcia se deitou pensando no que havia acontecido. Ela tentava racionalizar os sentimentos confusos que se misturavam dentro dela. Eduardo não era um homem fácil de ler. Ele era complexo, rígido, mas com momentos de suavidade que, de alguma forma, pareciam se revelar nos pequenos gestos. A relação deles ainda estava longe de ser amigável, mas havia, de alguma forma, começado a mudar. Eduardo, mesmo em sua frieza, começava a perceber as qualidades de Lúcia, sua ética de trabalho, sua eficiência, sua atenção aos detalhes. Ela, por sua vez, começava a questionar o que sentia por ele, embora ainda mantivesse a distância emocional necessária para não se deixar levar por qualquer ilusão.
Lúcia não sabia o que o futuro reservava para ela e Eduardo, mas sentia que o que estava acontecendo entre eles, por mais complicado e imprevisível que fosse, não poderia ser ignorado. Os dias continuaram a passar de forma previsível na mansão de Eduardo. Lúcia, agora mais segura em seu trabalho, se movia pela casa com a confiança adquirida ao longo das semanas. Ela havia aprendido a lidar com os altos e baixos da rotina e, em meio à frieza de Eduardo, ela começava a se sentir mais à vontade, mesmo que o ambiente ainda fosse repleto de uma tensão silenciosa. No entanto, havia algo que começava a incomodar Lúcia. Algo que ela não conseguia entender, e muito menos controlar. Era a maneira como Eduardo começava a mudar, ainda que de forma sutil. Ele não era o homem impassível e distante que ela conheceu no primeiro dia. Não, havia algo mais, algo que ela não sabia identificar, mas que a fazia questionar se suas próprias emoções estavam sendo tocadas por um homem que parecia alheio a tudo, mas que, de alguma forma, parecia vê-la de uma maneira diferente. Tudo começou com uma conversa trivial, mas que teve um impacto profundo sobre ela. Era uma tarde comum quando Eduardo, depois de terminar um dia agitado de trabalho, se dirigiu à cozinha para um café, algo que raramente acontecia. Lúcia estava ali, organizando a despensa, e, ao vê-lo entrar, ficou surpresa. Não porque ele tivesse ido à cozinha, ele raramente aparecia em áreas comuns da casa, mas porque sua expressão estava um pouco mais suave do que o habitual. "Você já terminou com os relatórios para amanhã?" ele perguntou, ainda com seu tom habitual de voz controlada, mas sem a usual impaciência. "Eu preciso disso pronto pela manhã." "Sim, senhor. Está tudo pronto. Só estou aguardando a última confirmação da secretaria." Lúcia respondeu de maneira eficiente, sem hesitar. O trabalho, como sempre, estava feito. Eduardo a olhou por um momento, e, pela primeira vez, seus olhos não estavam apenas focados em uma tarefa ou problema. Havia algo mais ali, algo que ela não conseguiu identificar. Ele se encostou na bancada da cozinha e tomou um gole de café, parecendo mais cansado do que o usual. Lúcia sentiu que era o momento perfeito para perguntar, algo que há muito tempo queria entender, mas que não sabia como fazer. "Senhor", começou ela, hesitante, "se me permite perguntar, por que não há uma pausa na sua agenda? Eu vejo você trabalhando incansavelmente, sem descanso." Ele a observou por alguns segundos, e, pela primeira vez, ela viu uma pequena fração de vulnerabilidade em seu olhar. Eduardo não era um homem que costumava falar sobre si mesmo, mas algo naquela pergunta pareceu tocá-lo. Ele hesitou antes de responder, como se estivesse ponderando se deveria ou não se abrir com ela. "Não há tempo para pausas", ele disse finalmente, com a voz mais grave do que o usual. "O mundo dos negócios não para. Se eu parar, a empresa perde o ritmo, e as pessoas ao meu redor pagam o preço. Às vezes, eu sou o único que pode manter tudo funcionando." Lúcia ficou em silêncio, não sabendo exatamente como reagir. Ela queria dizer algo, oferecer algum tipo de consolo, mas algo a impediu. Ele estava claramente lidando com uma pressão imensa, algo que ela jamais imaginou ser parte do seu cotidiano. Eduardo não era apenas um empresário implacável. Ele era alguém que carregava um peso enorme, um homem isolado em sua própria fortaleza de sucesso e responsabilidades. A conversa terminou rapidamente, e Eduardo se retirou tão silenciosamente quanto entrou. Mas o impacto daquelas palavras ficou com Lúcia. Ela nunca havia imaginado que ele, tão seguro e autoritário, fosse alguém que carregava tamanha carga emocional. Nos dias seguintes, Lúcia começou a reparar mais nos pequenos detalhes de Eduardo. Havia uma fragilidade, uma solidão escondida sob sua fachada de dureza. Ela sabia que ele nunca falaria sobre seus sentimentos, mas de alguma forma, ela começava a entender que havia mais nele do que a imagem de um homem frio e distante. Ela também começou a perceber que, de alguma forma, ele estava mais atento a ela. Não de uma forma óbvia, mas em momentos simples, um olhar ligeiramente mais demorado ao passar por ela, ou quando ele pedia sua ajuda para pequenas tarefas, que normalmente não faria com outras pessoas. Era como se ele começasse a vê-la de maneira diferente, ainda que ele nunca expressasse isso verbalmente. Certo dia, quando a noite começava a cair e a mansão estava envolta no silêncio de sempre,
Lúcia estava arrumando os documentos de Eduardo em seu escritório. Nesse momento ela não estava usando roupas de trabalho, mas uma roupa comum. Ela olhou pela janela, contemplando a vista do jardim que se estendia até o horizonte, quando Eduardo apareceu à porta. Ele parecia estar refletindo sobre algo, a expressão mais tensa do que o normal. Eu preciso de sua ajuda com um contrato, disse ele, entrando na sala. Você tem algum tempo? Lúcia levantou-se imediatamente, sabendo que ele estava mais uma vez pedindo algo diretamente a ela. Não era a primeira vez que ele a procurava para tarefas profissionais, mas dessa vez havia uma diferença. O tom de sua voz, a maneira como ele falava, parecia um pouco mais humano. Não era um comando frio. Era como se ele estivesse, pela primeira vez, pedindo ajuda de alguém em quem confiava. Claro, senhor. O que precisa, respondeu ela, sentindo uma leve apreensão. Ela sabia que aquilo poderia ser uma oportunidade de mostrar seu valor mais uma vez. Ele sentou-se à mesa e estendeu alguns papéis. Lúcia se aproximou e começou a examinar os documentos. Eduardo, enquanto isso, ficou em silêncio, observando-a com uma concentração quase inusitada. Você tem uma visão clara sobre isso, Lúcia? Ele perguntou, olhando para ela de uma maneira que a fez perceber o quão longe ele estava da postura habitual de frieza. Ele estava interessado nela, ou talvez, na sua opinião. Ela hesitou por um momento, mas depois, com confiança, respondeu: acredito que podemos melhorar a redação desse contrato, senhor. Aqui, esse termo pode ser mais claro se reorganizarmos a cláusula. Ele a observou atentamente enquanto ela fazia as sugestões, e, pela primeira vez, ele sorriu levemente, embora ainda fosse algo sutil. Eu não tinha pensado nisso. Boa observação, Lúcia. Aquele pequeno elogio foi o suficiente para fazer o coração de Lúcia bater mais rápido. Ela não esperava que ele fosse tão receptivo à sua opinião, especialmente considerando o quão meticuloso ele sempre fora. Mas agora, ao olhar nos olhos dele, ela percebeu que havia algo mais ali. Ele começava a ver nela algo que ultrapassava a imagem de uma simples funcionária. Ela estava começando a conquistar um espaço no mundo de Eduardo, e isso, de alguma forma, a fazia sentir-se mais conectada a ele. No entanto, enquanto Lúcia se sentia mais próxima de Eduardo, algo mais complicado começava a crescer dentro dela. Ela se sentia dividida entre o desejo de ser vista por ele, de se aproximar mais, e a necessidade de manter a distância profissional que ele sempre exigirá. E Eduardo, por mais que tentasse esconder, começava a se questionar sobre o lugar que Lúcia ocupava em sua vida. A confiança que ele depositava nela não era algo simples. Ele começava a perceber que ela era uma das poucas pessoas que realmente o compreendia, de uma forma que ele nunca permitirá a ninguém. O que começava como uma relação de trabalho estava, aos poucos, se transformando em algo mais. Mas nenhum dos dois estava pronto para admitir isso, nem para si mesmos, nem para o outro. Os dias na mansão de Eduardo se tornaram um jogo silencioso de olhares, gestos e palavras não ditas. Lúcia, apesar de seu papel como empregada, começava a sentir uma presença cada vez mais forte de Eduardo ao seu redor. Ele não estava mais apenas observando-a de longe. Havia algo mais nas pequenas interações diárias, um toque mais suave em suas palavras, uma confiança sutil que ele depositava nela de maneira que jamais teria feito no início. Era uma tarde chuvosa, e o clima fora da mansão refletia a tensão crescente entre os dois. Eduardo tinha uma reunião importante pela manhã, e o dia estava repleto de tarefas intransigentes e decisões rápidas. Mas, quando o escritório estava finalmente em silêncio, com todos os funcionários já fora do ambiente de trabalho, ele procurou por Lúcia. Ela estava na cozinha, preparando o jantar, quando Eduardo entrou. Sua expressão não era de um homem ocupado, mas a de alguém que parecia carregar mais do que o habitual. Eu preciso de você para algo, ele disse, com um tom de voz que não parecia exigir ação imediata, mas que carregava uma leve hesitação. Lúcia, sem hesitar, largou a faca que estava usando para cortar os vegetais e se aproximou dele. Claro, senhor. O que precisa? Perguntou, seu tom sempre educado, mas curioso. Sobre o relatório da reunião de hoje ele começou,
como se estivesse procurando as palavras certas. Eu gostaria de discutir alguns detalhes, não sobre o trabalho em si, mas sobre como foi conduzido. Ela franziu a testa levemente. Normalmente, quando ele falava sobre trabalho, era apenas para ser claro e direto, sem rodeios. Mas algo estava diferente. Eu acho que poderia ter lidado melhor com aquele cliente, ele continuou, sem olhar para ela diretamente, seus olhos focados no chão, como se estivesse se perdendo nos próprios pensamentos. Às vezes, eu me sinto preso em uma rotina, em decisões que não me permitem ver o quadro maior. Eu sou exigente demais, talvez. Lúcia sentiu um leve desconforto ao perceber a vulnerabilidade em sua voz. Eduardo Oliveira, o homem que sempre parecia ter tudo sob controle, estava mostrando uma fragilidade que ela nunca imaginara. Isso a pegou de surpresa. Ela sabia que ele nunca havia falado assim antes. Ela sentia que aquela conversa era algo que ele estava guardando há muito tempo, e que estava, finalmente, se permitindo dividir. Senhor, disse ela com suavidade, você é muito exigente consigo mesmo, mas é essa exigência que o levou a ser tão bem-sucedido. O que aconteceu hoje não muda isso. Todos nós temos momentos difíceis, até os melhores. Ele a olhou, surpresa com a sinceridade de suas palavras. Pela primeira vez, ele parecia ver algo em Lúcia que não estava relacionado à sua competência no trabalho. Ele parecia estar reconhecendo a sensatez e a empatia nela, algo que ele não havia esperado. Eduardo estava começando a perceber que havia mais em Lúcia do que a simples funcionária eficiente. Ela tinha algo mais, algo que ele não conseguia mais ignorar. O silêncio entre eles se alongou por um momento, enquanto ele ponderava suas próprias palavras. Ele abriu a boca para dizer algo, mas hesitou. Eu não costumava permitir que as pessoas se aproximassem, ele disse, com um tom quase perdido. Eu sempre mantive todos à distância, porque no final, ninguém poderia me entender, ninguém poderia. Mas ele não terminou a frase. Lúcia, sem saber exatamente o que dizer, apenas o olhou com compreensão. Ela sabia o quanto ele estava se expondo ao revelar aquilo, e sua resposta veio do fundo do coração. Você não precisa se isolar, Eduardo. Às vezes, alguém só precisa de um momento de descanso. Não é fraqueza pedir ajuda ou admitir que algo não saiu como planejado. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e ela teve a sensação de que ele estava finalmente ouvindo a verdade em suas palavras. Mas a expressão em seu rosto ainda era uma mistura de resistência e dúvida. Eduardo era um homem acostumado a ter controle de tudo, e aquela pequena falha em sua fachada de invulnerabilidade parecia ser difícil de aceitar. De repente, ele se endireitou, voltando ao seu comportamento habitual de distanciamento. Eu vou para o meu escritório, ele disse, em um tom mais firme, como se estivesse tentando recuperar sua compostura. Há algo que preciso revisar. Desculpe por tirá-la da cozinha. Lúcia apenas acenou, ainda sentindo o peso da conversa que acabará de acontecer. Eduardo se afastou rapidamente, voltando para seu escritório, enquanto Lúcia permanecia parada na cozinha, olhando para o lugar onde ele havia estado. Ela não sabia o que havia acabado de acontecer. Talvez tivesse sido um momento de fraqueza de Eduardo, ou talvez ele realmente estivesse começando a confiar nela, a vê-la não apenas como uma empregada, mas como alguém com quem ele poderia dividir seus pensamentos mais vulneráveis. O que fosse, Lúcia sabia que, a partir daquele momento, as coisas entre eles haviam mudado para sempre. Nos dias seguintes, algo mais parecia estar no ar. Embora o comportamento de Eduardo não tenha mudado drasticamente, havia uma leveza em sua interação com Lúcia, um pequeno afastamento das expectativas rígidas que ele tinha para todos ao seu redor. Ele começava a procurá-la mais frequentemente para pequenas tarefas, e, sempre que isso acontecia, havia uma espécie de tensão silenciosa no ar, uma tensão que não podia ser ignorada. Naquela manhã, quando ele entrou para pegar seu café, ele olhou para Lúcia de uma maneira diferente. Era quase imperceptível, mas ela notou. Algo no olhar dele a fez se questionar novamente sobre o que ele realmente pensava dela. Era confuso, porque, ao mesmo tempo que ela se sentia mais próxima de Eduardo, também se sentia mais distante dele do que nunca. Bom dia, senhor, ela disse,
tentando manter a normalidade. Bom dia, Lúcia, ele respondeu, mas dessa vez não foi um simples cumprimento. Era como se ele realmente estivesse notando sua presença, como se ele estivesse se permitindo uma brecha para algo mais. Ela sorriu, mas a sensação de desconforto não desapareceu. Eduardo parecia estar se dividindo entre manter sua postura impassível e permitir-se um espaço para a vulnerabilidade que tinha mostrado a ela. E então, o olhar dele se cruzou por um segundo que durou mais do que o habitual. Foi breve, mas, por um momento, parecia que algo mais estava se formando entre eles, algo que não poderia ser ignorado. Lúcia não sabia como lidar com isso. Ela sabia que a atração que sentia por ele estava crescendo, mas também sabia que esse era um terreno perigoso para se aventurar. Enquanto ela continuava seu trabalho, o dilema crescia dentro de Lúcia. Ela sabia que o que estava acontecendo entre ela e Eduardo não podia ser facilmente explicado. E talvez, se ela fosse mais honesta consigo mesma, começaria a perceber que sua relação com ele já estava começando a ultrapassar os limites do profissional. Mas, por enquanto, ela só podia observar. E esperar. Porque, assim como Eduardo, ela também sabia que, às vezes, a verdadeira fragilidade é difícil de reconhecer, até mesmo para si mesma. A relação entre Lúcia e Eduardo havia atingido um ponto de tensão silenciosa. Ela sabia que a linha tênue entre profissionalismo e algo mais profundo estava começando a se borrar, e isso a incomodava. Eduardo, por sua vez, parecia mais distante e mais presente ao mesmo tempo. Ele não fazia mais questão de esconder a confiança que começava a depositar nela, mas também se esquivava de qualquer tentativa de intimidade emocional, como se ainda temesse se entregar a esse novo caminho. Era uma manhã de segunda-feira quando tudo mudou, mais uma vez, no mínimo esperado. A mansão estava tranquila, o céu encoberto por nuvens densas, e o silêncio parecia carregar uma carga pesada. Lúcia, como sempre, estava no comando da casa, organizando o espaço, quando ouviu passos se aproximando. Era Eduardo, novamente em busca de algo, mas seu comportamento estava diferente. Ele parecia cansado, exausto de algo além das obrigações do trabalho, e havia uma tensão em sua postura que Lúcia não podia ignorar. "Você tem um momento?" ele perguntou, com a voz rouca, como se tivesse tido uma noite difícil. Lúcia, já familiarizada com os ritmos da casa, percebeu que ele não estava pedindo algo trivial. Não era uma simples dúvida sobre os relatórios ou os compromissos de amanhã. Era algo mais, algo que ela não conseguia ainda decifrar completamente. "Claro, senhor." "O que posso fazer?" respondeu ela, com a mesma educação habitual, mas com um leve toque de preocupação. "Eu preciso de alguém para conversar", disse ele, dessa vez sem a habitual postura de comando. "Não é sobre negócios, Lúcia. Eu só preciso de alguém que ouça." Aquela frase a pegou de surpresa. Eduardo, o homem tão autocontido, tão impenetrável, acabava de se abrir de maneira tão simples, mas tão vulnerável. Era um pedido que ela nunca imaginaria vindo dele, alguém que sempre controlava todos os aspectos de sua vida. Lúcia hesitou por um momento, mas o que ela sentia era mais do que empatia. Algo dentro dela se partiu ao perceber a fragilidade dele. Claro, ela disse, quase sem saber o que dizer a seguir. "O que aconteceu? Você quer falar sobre isso?" Ele passou a mão pelos cabelos, tentando parecer mais relaxado, mas Lúcia percebeu o desgaste evidente. Ele se dirigiu à sala de estar, onde sentaram-se em um sofá, ambos em silêncio por um momento, com Eduardo parecendo estar organizando seus pensamentos. "Há semanas que não consigo parar de pensar em algumas coisas", ele começou, a voz agora mais calma, quase como se estivesse falando consigo mesmo. "A pressão, as decisões que tenho que tomar. Às vezes, parece que o mundo está inteiro em cima de mim. Eu sou o líder, Lúcia, e por mais que eu queira dividir isso com alguém, eu não posso. As pessoas ao meu redor não podem me ver assim." Lúcia não sabia o que responder. Ela sentia que estava sendo admitida em um espaço emocional do qual jamais faria parte, mas sua presença ali, ouvindo Eduardo, parecia ser exatamente o que ele precisava naquele momento. Ela sabia que, para ele, abrir-se assim não era fácil.
Você tem carregado muito peso, ela disse suavemente. Eu sei que você não quer mostrar fraqueza, mas todos têm seus limites. Talvez, você esteja tentando carregar algo que não precisa carregar sozinho. Eduardo a olhou, seus olhos profundos e cansados, e por um momento, ele pareceu perder a máscara de empresário impassível. Ele simplesmente olhou para ela, sem pressa de responder, como se estivesse ponderando suas palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, mas clara. Eu não sei o que é mais difícil, ele disse, com um sorriso amargo, carregar o peso do mundo ou a solidão que vem com isso. Eu não sou apenas o empresário que você vê. Eu sou um homem que, à noite, não consegue dormir pensando em tudo o que tem que fazer. Eu não tenho ninguém com quem dividir isso. Lúcia sentiu algo apertar seu peito. Não era apenas a empatia por alguém que estava sobrecarregado, era uma sensação de algo mais, algo que estava se desenvolvendo entre eles sem que ela soubesse como controlar. Ela queria dizer algo que o confortasse, mas as palavras pareciam escapar-lhe. Ela sabia que era mais do que uma simples conversa entre patrão e funcionária. Ele estava se abrindo com ela de uma maneira que ela nunca imaginou ser possível. Você não está sozinho, Eduardo, disse ela, sem pensar muito. Eu posso ajudar. Não precisa carregar tudo sozinho. Havia algo na maneira como ela disse aquilo que fez Eduardo ficar em silêncio, sua expressão intensificando-se por um momento. Ele a observou, como se visse algo novo nela, algo que ele ainda não havia percebido, mas que agora parecia impossível de ignorar. Ela não estava ali apenas para servi-lo. Ela estava ali para ouvi-lo, para ajudá-lo, e isso parecia ser mais do que ele jamais poderia esperar de alguém em sua posição. Ele se levantou, parecendo recuperar sua compostura, mas seus olhos ainda estavam tensos. Eu vou me retirar para meu escritório, ele disse, como se quisesse encerrar a conversa, mas, antes de sair, olhou para ela por um longo momento. Obrigado, Lúcia. Você não sabe como isso significou para mim. Ela apenas acenou, sem saber o que dizer, sem saber se era algo mais do que um simples agradecimento. Mas, naquele momento, ela entendeu algo fundamental. Ela havia cruzado um limite que nem ela mesma compreendia completamente. Naquela noite, depois que o jantar foi servido e a casa se acalmou, Lúcia se retirou para seu quarto, mas seus pensamentos estavam longe da rotina diária. Eduardo não era mais o homem distante e inatingível que ela conhecia. Ele estava se revelando, e, cada vez mais, Lúcia sentia que não conseguia manter a distância que se impusera no início. Ela se perguntou o que realmente estava acontecendo entre eles. A linha entre ajudar, apoiar e algo mais parecia se estreitar a cada dia. O que ela sentia por ele estava começando a se transformar em algo muito mais profundo, e ela sabia que não podia simplesmente ignorar isso. O que mais a incomodava, porém, era o fato de que Eduardo também parecia estar se aproximando dela de uma forma que não podia ser explicada com palavras simples. O que ele estava sentindo? E o que ele faria com essa vulnerabilidade que ele, tão cuidadosamente, havia começado a expor? Ela não tinha as respostas, e sabia que, para ambos, o que estava começando a acontecer poderia ser algo perigoso. Mas havia uma verdade que ela não podia ignorar: algo estava mudando, algo que não poderia ser apagado. Ela estava começando a perceber que, talvez, fosse tarde demais para voltar atrás. O silêncio entre Lúcia e Eduardo parecia ter adquirido uma nova dimensão nos dias seguintes. A cada dia, algo mais se fortalecia entre os dois, mas, ao mesmo tempo, havia um peso crescente que os impedia de se aproximarem de forma mais direta. Eles sabiam que estavam navegando em águas turbulentas, onde o mais leve movimento poderia desestabilizar tudo. O equilíbrio entre o profissionalismo e os sentimentos parecia cada vez mais tênue, e nenhum dos dois estava disposto a dar o passo decisivo. No entanto, o destino, como sempre, tem suas próprias maneiras de agir. Era uma tarde de quinta-feira quando o incidente aconteceu. Lúcia estava no jardim da mansão, cuidando das plantas e preparando tudo para o evento que Eduardo tinha agendado para a noite. Ela sempre gostou daquele ambiente tranquilo e solitário, onde podia se perder em seus próprios pensamentos sem as pressões constantes de sua posição. O barulho da chuva suave caindo nas folhas trazia um conforto inesperado.
Foi quando ela ouviu o som de passos se aproximando que seu coração deu um pequeno salto. Eduardo estava vindo em sua direção, com o rosto sério e o olhar distante, como sempre. Ela sabia que, mesmo que a interação entre eles estivesse se tornando mais pessoal, ele ainda estava guardando algo de si. Eu preciso de você para organizar a decoração do salão, disse ele, com a voz habitual, mas algo na maneira como ele falou fez com que ela o olhasse mais atentamente. Ele não parecia estar apenas pedindo ajuda. Havia uma necessidade não verbalizada nas suas palavras, uma urgência que ela não soubera identificar até aquele momento. Claro, senhor, respondeu Lúcia, tentando manter a formalidade, mas ao mesmo tempo sentindo uma estranha sensação de que algo estava prestes a mudar. Vou preparar tudo. Ele a seguiu até o salão principal, onde a decoração para o evento de negócios estava sendo organizada. Durante todo o caminho, o silêncio entre eles era denso, mas não opressor. Havia algo confortável na maneira como ele a acompanhava, e ela percebeu que a tensão entre eles não era mais desconfortável. Pelo contrário, havia algo em seus gestos, no olhar furtivo que ele lançava a ela, que a fazia sentir-se mais próxima dele. Ao entrarem no salão, Eduardo observou as flores e os detalhes que Lúcia estava arrumando. Ele parecia mais relaxado do que o habitual, mas ainda assim, havia algo de inexplicável em sua atitude. Ele começou a ajustar um vaso de flores com uma precisão que ela sabia que era característica dele, mas, ao mesmo tempo, ele estava tão concentrado em algo que, por um momento, parecia esquecer de tudo ao redor. Você se importa se eu fizer algumas sugestões? Ele perguntou, a voz mais suave, quase como se tivesse dado um passo em direção à vulnerabilidade novamente. Claro, respondeu ela, surpresa pela gentileza no tom de sua voz. Estou ouvindo. Enquanto ele continuava a mexer nos arranjos, os dois começaram a conversar de maneira mais natural, sem as formalidades que normalmente permeavam suas interações. Ele começou a compartilhar seus planos para a empresa, seus medos em relação a possíveis falhas, e algo em sua voz, algo nos seus olhos, fez com que Lúcia sentisse uma vontade de apoiá-lo, mais do que simplesmente ajudá-lo. Você sabe, Lúcia, eu nunca pensei que estaria nessa posição, ele disse, olhando para ela com uma seriedade que a deixou inquieta. Eu sempre achei que poderia ser tudo o que a empresa precisava e mais. Mas agora, às vezes, eu me sinto como se estivesse afundando. Lúcia não soube como reagir, mas seu coração se apertou ao ver Eduardo tão vulnerável, tão diferente do homem impassível que ela conhecera. Ela sabia que ele não costumava mostrar essa fragilidade a ninguém, e o fato de ele estar se abrindo com ela de maneira tão sincera a fez sentir-se honrada, mas também profundamente tocada. Todos têm seus momentos difíceis, senhor, ela disse com um sorriso suave. O que importa é continuar tentando, seguir em frente. Você tem mais força do que imagina. Ele olhou para ela, como se estivesse ponderando suas palavras, antes de se virar para ajustar o arranjo de flores novamente. Mas algo nos seus gestos mudou. Ele parecia mais relaxado, menos tenso. Como se a pressão que carregava há dias tivesse se dissipado um pouco, apenas por ela estar ali, ao seu lado. Eu não sei como agradeço, ele disse, com um olhar que parecia carregar mais do que palavras poderiam expressar. Ela apenas balançou a cabeça, ainda sem saber o que responder. Não era necessário agradecer, não quando ela estava começando a perceber que seu papel na vida de Eduardo estava tomando proporções maiores do que imaginava. Underline, 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 underline. Naquela noite, o evento ocorreu como planejado, mas havia algo inegável no ar. A maneira como Eduardo a observava durante a recepção, de longe, com uma intensidade que ela não sabia como interpretar, não podia ser ignorada. Lúcia se perguntava o que realmente ele sentia. Havia uma conexão entre eles, algo que, a cada dia, parecia ficar mais forte. Ela não sabia até onde isso poderia levá-los, mas algo dentro dela sabia que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Ao final do evento, quando os convidados começaram a se retirar, Lúcia estava sozinha no salão, recolhendo as coisas, quando Eduardo se aproximou dela.
Ele estava com um copo de vinho nas mãos, sua postura um pouco mais relaxada agora que o evento estava concluído. Ele olhou para ela com uma expressão quase contemplativa, como se tentasse compreender algo que não conseguia definir. Você sempre parece tão tranquila, Lúcia, disse ele, quebrando o silêncio. No meio de todo o caos, você ainda consegue manter a calma. Ela olhou para ele, surpresa, mas não sabia o que responder de imediato. O que ele estava tentando dizer? Ele estava elogiando sua habilidade em lidar com as situações, ou havia algo mais por trás de suas palavras? O que estava acontecendo entre eles? Eu só tento fazer o meu melhor, respondeu Lúcia, tentando manter a voz firme, apesar da insegurança que começava a crescer dentro dela. Ele deu um leve sorriso, mas não foi um sorriso de gratidão. Era mais como se ele estivesse tentando entender alguma coisa que até ele mesmo não sabia ao certo. Eu sei, disse ele, seus olhos fixos nela. Mas você é mais do que apenas uma funcionária, Lúcia. Eu vejo isso. Essas palavras ficaram pairando no ar, e o mundo ao redor de Lúcia pareceu parar por um momento. Ela sentiu o peso delas, o significado oculto nelas. Mas, ao mesmo tempo, havia um medo silencioso que surgia dentro dela. A linha entre o que poderia ser uma relação profissional e algo mais profundo estava começando a desaparecer, e, a cada dia, a pressão sobre ela crescia. O que ele estava tentando dizer? E o que ela estava sentindo por ele? Eduardo, ela começou, sua voz mais baixa agora, eu preciso terminar de arrumar aqui. Ela se afastou rapidamente, sem esperar uma resposta, sua mente a 1000 por hora. Enquanto ele ficava parado ali, observando-a, Lúcia sentia um turbilhão dentro de si. Ela sabia que aquilo não poderia continuar como estava. Havia algo entre eles, algo que não podia ser ignorado. E a cada dia, ela temia que esse algo fosse mais forte do que ela estava preparada para enfrentar. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão palpável entre Lúcia e Eduardo. A frágil barreira que ambos haviam tentado manter entre eles parecia ter se quebrado de uma forma quase inevitável. Eduardo estava cada vez mais próximo, mas, ao mesmo tempo, mais distante, como se sua própria vulnerabilidade o tivesse tornado mais difícil de compreender. Ele a procurava mais vezes, não apenas para questões de trabalho, mas também para conversas rápidas, olhares que duravam mais do que o esperado, gestos que falavam sem palavras. Lúcia sentia o peso da situação. A linha entre ser profissional e ceder a seus sentimentos estava cada vez mais tênue. Mas ela sabia que algo precisava mudar. Eles não podiam continuar assim, não com a relação entre eles se tornando algo mais complexo a cada dia. Foi numa manhã de sábado, depois de um café mais cedo do que o habitual, que Eduardo a procurou novamente. Ela estava organizando algumas tarefas no escritório, um dos últimos compromissos antes de um breve descanso. Quando ele entrou na sala, ela não precisou levantar a cabeça para saber que algo estava diferente. Ele estava mais sério, mais imerso em seus pensamentos, como se estivesse carregando algo consigo, algo que estava prestes a explodir. Lúcia, ele começou, a voz mais firme do que o habitual, precisamos conversar. Ela se virou para ele, seu coração batendo mais rápido. O que ele queria dessa vez? Ela já sabia que as coisas não podiam continuar em um jogo de aproximação tão sutil. Algo precisava ser dito, algo precisava ser resolvido. Claro, senhor, respondeu ela, tentando manter a compostura, mas sentindo um nó crescente em seu estômago. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu sei que as coisas mudaram entre nós. Sei que a maneira como me comportei tem sido diferente. E não posso mais ignorar isso. Lúcia sentiu a tensão se intensificar. Ela sabia exatamente o que ele estava querendo dizer, mas preferia não ouvir. Não queria admitir que, e sim, a linha entre eles havia se desfeito há muito tempo. E o que mais a assustava era o fato de que ela sentia o mesmo. Ela tinha tentado manter o profissionalismo, mas agora se via em um campo minado emocionalmente. Eu sei o que está acontecendo, Eduardo, ela disse, a voz suave, mas carregada de uma tristeza que ela não conseguia disfarçar. Eu sei que ambos estamos evitando o que está bem diante de nós.
Mas, a verdade é que, não podemos continuar assim. Não posso continuar me sentindo dividida entre o que sou para você e o que eu gostaria de ser. Eduardo a olhou, os olhos agora mais penetrantes do que nunca. Ele deu um passo à frente, e o pequeno espaço que ainda os separava parecia, de repente, maior do que qualquer coisa que eles pudessem construir entre si. Ele olhou para ela como se finalmente a estivesse vendo de verdade, não mais como a funcionária que ele respeitava, mas como alguém que havia se tornado parte dele, alguém que ele não sabia mais como afastar. Lúcia, eu sei que você tem sido, mais do que eu poderia esperar, ele começou, a voz agora mais suave, quase uma confissão. Você me entende de uma maneira que ninguém mais consegue. Você me faz questionar tudo o que eu construí até agora, todas as certezas que tinha sobre a minha vida e os meus relacionamentos. Mas eu tenho medo. Lúcia sentiu seu peito apertar. O medo dele era algo que ela também sentia. O medo do desconhecido, do que poderia acontecer se eles cruzassem essa linha. Mas a dor de viver naquele limbo emocional estava começando a se tornar insuportável. Ela sabia que, no fundo, as palavras que estavam sendo ditas ali tinham o poder de mudar tudo. E ela não sabia se estava preparada para isso. Eu também tenho medo, Eduardo, disse ela, sua voz mais baixa, mas cheia de uma sinceridade que ela não costumava mostrar. Tenho medo de perder o que temos, mas também tenho medo de continuar vivendo com essa incerteza. O que estamos fazendo aqui não é justo para nenhum de nós. Eduardo ficou em silêncio por um momento, como se processasse suas palavras. Ele se aproximou ainda mais, e, pela primeira vez, seus olhos não estavam mais carregados de tensão. Havia algo mais ali. Algo que ela reconheceu como uma tentativa de se abrir para ela, de se entregar. Lúcia, ele sussurrou, agora tão perto dela que ela podia sentir a respiração dele em sua pele. Eu não sei o que fazer com tudo isso. Mas, desde que você entrou na minha vida, eu não consigo mais pensar em nada sem te considerar. Eu sei que você é diferente de todas as pessoas com quem já estive. Você me vê de uma maneira que ninguém mais vê. Eu não posso mais negar o que sinto. O coração de Lúcia disparou. Ela sabia o que ele estava dizendo, mas não sabia como reagir. Ela sabia que ele estava começando a se entregar, e, naquele momento, ela teve que tomar uma decisão. Ela poderia voltar atrás e manter as coisas como estavam, ou ela poderia seguir o caminho mais arriscado, mais doloroso, e enfrentar o que estava crescendo entre eles. Ela respirou fundo, olhando diretamente nos olhos dele. Eu também não posso mais negar, Eduardo, ela disse, com uma sinceridade que lhe doía. Mas o que você está me pedindo é algo que não sei como lidar. Estamos prestes a mudar tudo, e, no fundo, não sei se estou pronta para isso. Eduardo a observou por um longo momento, e, em seus olhos, ela viu a luta interna. Ele sabia o que estava em jogo, sabia o que perderiam se cruzassem essa linha. Mas a vontade de não deixar tudo para trás era maior. Lúcia, você não está sozinha nisso, ele disse, finalmente. Eu sei que há um risco, mas talvez, apenas talvez, o que a gente tem aqui seja algo que vale a pena arriscar. Por um momento, o tempo pareceu parar. Lúcia sentiu o peso de suas palavras e do que estava sendo oferecido a ela. Ela sabia que as consequências dessa decisão não seriam fáceis, mas também sabia que não poderia mais viver com a dúvida, com a incerteza. Algo maior do que ela mesma estava tomando forma entre eles. Eu não sei o que vai acontecer, Eduardo, ela disse, agora com uma voz cheia de emoção. Mas, se você está disposto a arriscar, então eu também estou. Foi nesse momento que as barreiras se romperam de vez. Não havia mais espaço para incertezas ou medos, apenas a verdade nua e crua de dois seres humanos que haviam encontrado algo mais forte que os afastava, o desejo, o amor, ou talvez algo ainda mais poderoso, a coragem de serem vulneráveis. O que quer que acontecesse dali para frente, ambos sabiam que estavam prestes a dar o maior salto de suas vidas. Depois da conversa que havia mudado tudo, Lúcia e Eduardo passaram os dias seguintes em um estado de nervosismo e expectativa.
A relação deles havia ultrapassado os limites do que ambos imaginavam ser possível, já não era mais um relacionamento entre patrão e empregada e, a cada momento, mais dúvidas surgiam na mente de Lúcia. Ela se questionava se aquilo era o que ela realmente queria, se o que estavam construindo poderia resistir ao peso da realidade. Mas, por outro lado, uma parte dela sabia que, sem essa coragem de arriscar, a vida continuaria a ser uma sucessão de incertezas. Nos dias seguintes, Eduardo foi mais presente. Não como um chefe exigente, mas como o homem que ela agora conhecia de uma maneira mais íntima, mais profunda. Ele era vulnerável, mas também forte de maneiras que ela não imaginava. E ela, por sua vez, estava começando a se ver nele de uma maneira que jamais pensara ser possível. Ele não era mais apenas o homem que ela admirava à distância, ele agora era alguém com quem ela queria construir um futuro. Eles começaram a passar mais tempo juntos fora dos compromissos profissionais. Ele a levava para jantarem juntos em locais discretos, longe dos olhos curiosos, e, em cada conversa, Lúcia sentia-se mais segura de que a decisão que tomaram tinha sido a certa. A confiança que crescia entre eles não era apenas uma base para o amor que estava nascendo, mas também para o respeito mútuo. Eles compartilhavam seus medos, suas esperanças e, mais importante, suas falhas, sem medo de julgamento. Finalmente, após semanas de dúvidas e questionamentos internos, eles estavam prontos para dar o próximo passo. Foi quando Lúcia falou: "Eduardo, eu não posso mais ficar aqui. Eu preciso acordar para a realidade de que sou sua empregada, e talvez, por você ser um homem tão importante, ache que sou como qualquer mulher que você pode conquistar e depois desprezar. Eu vou embora." Eduardo disse a Lúcia: "Mas por que pensa que sou esse tipo de homem?" "Lúcia, eu desejo você, eu só penso em você durante todo o meu dia, mas não te desejo apenas para vivermos uma noite de amor, mas sim para que seja a minha mulher, a minha amante, a mãe dos meus filhos, a dona de mim. Por favor, Lúcia, nos dê essa chance, me deixa provar que a você o quanto te amo e te quero bem." Nesta hora Eduardo tentou se aproximar de Lúcia, pois ele a desejava com todas as suas forças e desejo. Eduardo estava cheio de tesão por Lúcia, o volume do seu amor era imenso. "Vocês me entendem, mas Lúcia, ao sentir, disse a ele: eu ainda não estou preparado para isto." E prontamente Eduardo respeitou a sua vontade e acalmou os seus ânimos dando um beijo na testa de Lúcia e sentindo a fragrância do seu perfume. Eduardo havia preparado uma surpresa para Lúcia. Ele a convidou para uma noite especial em um restaurante de luxo, um lugar reservado, sem muita badalação, onde poderiam ser apenas dois seres humanos, livres de qualquer formalidade ou expectativa. Naquela noite, a lua estava cheia e iluminava suavemente a cidade, refletindo a paz que ambos estavam começando a sentir, não apenas um com o outro, mas consigo mesmos. Quando chegaram ao restaurante, um lugar tranquilo à beira do rio, Eduardo a olhou com um sorriso tranquilo, mas cheio de emoções que ele não conseguia mais esconder. "Eu sei que tudo tem sido rápido, Lúcia", ele começou, sua voz suave, mas carregada de significados. "Eu sei que o que estamos fazendo é arriscado, mas, quando olho para você, não vejo mais um arrisco. Vejo uma oportunidade. A oportunidade de ser quem eu realmente sou, sem reservas. De ser feliz, de construir algo que vá além do trabalho, além das expectativas que o mundo tem de nós." Lúcia olhou para ele, sentindo o coração disparar. Aquelas palavras, que ele ainda parecia hesitar em dizer, não eram apenas sobre o presente, eram sobre o futuro. Ela podia sentir que ele estava se entregando completamente, algo que ela jamais pensou que aconteceria, dada a distância que sempre manteve de seus próprios sentimentos. E, mais do que tudo, ela sentia que estava pronta para se entregar também. "Eduardo", ela disse, com os olhos brilhando de emoção, "quando você apareceu na minha vida, eu nunca imaginei que um dia estaria aqui, com você, sentindo tudo o que estou sentindo agora. Eu me sinto viva de uma maneira que nunca senti antes, e, por mais que o medo ainda esteja presente, eu sei que não há mais volta. O que importa é que, agora, estamos juntos. E isso é tudo o que eu preciso." Eduardo a olhou com um sorriso sincero, como se finalmente entendesse que a verdadeira liberdade vinha não de fugir do que eles sentiam, mas de aceitar. Ele estendeu a mão para ela, segurando-a com ternura.
Eu só queria que você soubesse, Lúcia, que te amo. E não vou mais esconder isso. Quero construir algo com você. Não importa o que os outros digam. Eu sei o que é real. As palavras de Eduardo fizeram com que o mundo ao redor deles desaparecesse. Lúcia sorriu, sentindo uma onda de felicidade e alívio tomar conta de seu corpo. A decisão estava tomada. Eles haviam arriscado tudo, mas, mais importante, estavam juntos. E isso era o suficiente. Após o jantar, ainda sob a luz suave da lua, Eduardo a levou para um pequeno jardim próximo, onde havia preparado uma surpresa ainda mais especial. No centro do jardim, havia um banco de madeira delicadamente decorado com flores frescas, e ao lado, um pequeno quadro que ele havia feito com suas próprias mãos. Era simples, mas bonito, com uma mensagem que dizia: para sempre, juntos. Ele a olhou, com os olhos marejados, mas um sorriso genuíno no rosto. Este é o nosso começo, Lúcia. O começo de tudo. Lúcia olhou para ele, sentindo uma felicidade que ela nunca imaginou que experimentaria. Ela sabia que a vida ao lado dele não seria sempre fácil, que haveria desafios a enfrentar, mas naquele momento, tudo parecia perfeito. Eles haviam encontrado o que muitos passam a vida inteira buscando, um ao outro. E, finalmente, estavam prontos para viver a história deles, sem mais receios, sem mais barreiras. Eduardo disse a Lúcia: a partir de agora você não é mais a minha empregada ou secretária, você é a minha namorada, vamos contratar outra empregada. Eu quero que você vá às melhores lojas e compre tudo o que desejar, e nas próximas reuniões de negócio você estará comigo, quero te apresentar ao mundo como a minha namorada e futura esposa. Lúcia parecia não acreditar no que ouvia, ela parecia estar vivendo um sonho. No outro dia, Eduardo foi até o seu quarto e a surpreendeu com um café na cama, e Lúcia surpresa disse a ele: Eduardo, não precisava. Eduardo sentou-se ao lado de Lúcia, e eles se beijaram. Aquele beijo se transformou em fogo ardente, e os corpos deles pegavam fogo e então, o primeiro momento de amor entre eles aconteceu. Eduardo e Lúcia pareciam insatisfeitos, eles se amaram 1, 2, 3, 4 vezes. Quando olharam o relógio já era o início da tarde, e Lúcia disse a Eduardo: precisamos parar, com a voz cheia de alegria, e Eduardo, parecia uma criança de tão feliz, disse a ela: eu passaria o resto dos meus dias nessa cama com você, Lúcia. Sua pele, os seus cabelos, o seu cheiro, você é maravilhosa, linda, perfeita. Minha mulher. A mulher que protegerei e honrarei enquanto viver. Eu te amo, Lúcia. E assim, Lúcia e Eduardo começaram uma nova fase de suas vidas. Juntos, construindo um futuro onde o amor e a confiança seriam as bases de tudo. Porque, às vezes, o maior risco que podemos correr é o de nos entregarmos ao que sentimos de verdade. E, para eles, esse risco valeu a pena. O que achou dessa história, apaixonados do Tubeflix? Me conta nos comentários e até o próximo romance. Tchau.